Alunos do 9º ano, aqui quem fala é o professor Igor. É um prazer estar novamente com vocês e a nossa aula hoje é sobre a Revolução Russa. Vamos lá então para a aula. Está aí o título da nossa aula, Revolução Russa. A palavra revolução, meus amigos, significa uma grande mudança ou grande transformação. Algo que vai gerar um impacto, algo que marca a sociedade de um modo geral, a história. E aqui a Revolução Russa é muito importante, porque não foi só um evento local, mas sim um processo histórico que influenciou grandemente o mundo inteiro. Ela aconteceu em 1917, ao mesmo tempo que a Primeira Guerra Mundial. E uma coisa está ligada à outra, como vamos ver. A Rússia até hoje é o país de maior extensão territorial. Naquele tempo da Revolução, você tinha aqui, na virada do século XIX para o XX, 128 milhões de habitantes. E aqui, mais de 100 diferentes grupos étnicos. Nós temos aqui uma charge que mostra como era a sociedade russa daquele tempo. Essa charge é a base da Rússia czarista. Nós vamos explicar o que é o czarismo já já. O que eu quero que você observe aqui é o seguinte. No topo dessa estrutura, nós temos os que governam, a nobreza, e aqui o rei, czar. Czar é a mesma coisa que rei. Aqui nós temos padres, clérigos da Igreja Ortodoxa Russa. A igreja tinha muito poder, muitas terras, e também fazia parte dessa aristocracia, estava lá no topo. Aqui nós temos a camada, cadê? A camada que luta para defender os interesses do povo aqui de cima. O exército, os oficiais, que também eram de famílias nobres. Não era o soldadinho raso, não. Eram os oficiais. Eles atiram no povo. Aqui nós temos a burguesia, quem tinha um poder econômico, né? E aqui nós temos a base, a população, a baixa burguesia, os pobres de um modo geral, os camponeses, os operários. Olha para essa imagem. Se você olhar bem, vai perceber que a base... Cadê a setinha do mouse? Peraí. Está aqui. Essa base aqui, se ela for quebrada, toda essa hierarquia social se desfaz. É o pobre, é a população que mantém a Rússia de pé. E eles entenderam isso. A Revolução Russa é exatamente essa tentativa bem sucedida até de quebrar com esse sistema, de desmontar essa estrutura, de tirar essa base e mudar essa hierarquia. O regime, dos czares. É um regime autocrático, é uma monarquia absoluta. É passado de pai para filho o poder, não tem eleição, não tem participação do povo. É completamente centralizado na figura do imperador, do rei, sustentado pela nobreza rural. A sociedade russa era majoritariamente agrícola, 80% da população eram de camponeses. A produção era insuficiente para atender a população, por isso havia pobreza, fome e analfabetismo. 90% dos camponeses, ou seja, 90% dos 80% eram analfabetos. E os reis governavam com o apoio da nobreza rural. Era ainda aquela estrutura bem medieval. Proprietária de terras, de grandes extensões de terra. Era de lá que vinham os oficiais do exército. Aqui eu destaquei alguns imperadores da Rússia. Temos aqui o Alexandre II. Ele implementou reformas destacando-se a abolição da escravatura, mas foi assassinado pelo grupo revolucionário Vontade do Povo. Aqui você tem um esboço do que seria futuramente a Grande Revolução, porque o povo vivia em contínua contestação, indignação e insatisfação com a sua triste realidade. Czar Alexandre III, final do século XIX, ele governou durante a Revolução Industrial Russa. Ele também combateu duramente revolucionários, e outros movimentos também.
Agora, o nosso czar que nos importa agora, o czar Nicolau II, da família Romanov, que era o líder na época da Revolução Russa. Bem, na época desse homem, os operários trabalhavam em jornadas de 12 horas e ganhavam um salário miserável. 12 horas de trabalho num lugar insalubre, em cidades apertadas, em moradias apinhadas de pessoas sem qualquer conforto, sem horas de lazer, numa realidade muito difícil, onde as pessoas trabalhavam só para sobreviver. Foi durante o governo de Nicolau II que a revolução vai acontecer. O importante é o seguinte, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de uma coisa. O que favoreceu a eclosão da revolução foi a derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa e também a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nós vimos que 80% da população era de camponeses. Rússia era um país tecnologicamente atrasado. Por isso, muitas vidas foram perdidas na Primeira Guerra Mundial. E o povo só queria paz. Era até a própria jargão da época entre os revolucionários. Queremos paz, queremos terra e queremos pão. Queremos paz porque não queremos que o povo continue a morrer na guerra. Porque quem morre na guerra não é o rico, o nobre, o conde, é o pobre que é jogado lá como soldado. Queriam terra porque as grandes extensões de terra estavam nas mãos dos ricos e o pobre era obrigado a trabalhar na terra do rico por uma miséria. E queriam pão porque morriam de fome mesmo. E nesse contexto surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo. E esse partido ele foi influenciado pelas ideias de Karl Marx, aqui ó, as ideias socialistas. Para Karl Marx, a única forma de mudar essa hierarquia capitalista, vamos explicar. O que é hierarquia capitalista? Mudar esse cenário que tem pouco rico e muito pobre, grande desigualdade social, o único jeito era através de uma revolução armada. É o povo, os operários, pegando em armas e atirando mesmo contra os ricos e poderosos para pegar a terra deles e distribuir para os pobres, para pegar a riqueza deles e distribuir para os pobres e assim terem uma sociedade de igualdade social. Bem, nós tínhamos aqui os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram os membros da baixa burguesia e eram a maioria. Eram aqueles que estavam mais identificados com as causas populares. Os mencheviques, uma minoria, participavam do partido, queriam socialismo, mas estavam mais preocupados em defender os seus próprios interesses burgueses. Por que a guerra dos russos contra os japoneses foi uma causa da Revolução Russa? Porque a Rússia perdeu a guerra. A Rússia perdeu vidas. Essa guerra serviu para deixar a população russa ainda mais indignada. Domingo Sangrento. Em 1905, manifestantes foram de uma forma pacífica lutar, né? Na verdade, foram se manifestar para pedir ao rei, ao czar, melhores condições de vida, de trabalho, comida na mesa, mas para surpresa daquelas pessoas que só foram fazer uma manifestação pacífica, o exército russo, o exército imperial, atirou contra a população, matando muitos. Centenas de pessoas morreram ali, entre mulheres, crianças até. Então isso gerou grande perplexidade entre a população, que não esperava essa reação tão violenta. E isso serviu como uma semente de rancor entre o povo para futuramente lutar, enfim, para quebrar esse modelo de governo. A Primeira Guerra Mundial foi muito importante porque gerou grande prejuízo para a Rússia. Não havia suprimentos, o exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando, eram camponeses jogados no campo de batalha. Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas, mas, de fato,
Não foi assim. O exército russo perdeu a confiança do czar depois de uma série de derrotas. A guerra era extremamente impopular num povo que vivia na miséria. A guerra só serviu para aumentar ainda mais a desigualdade social e a miséria. Repito, não foram os ricos e poderosos que foram para o campo de batalha. Vamos lá. Estamos terminando aí. Eu sei que já chegamos em 10 minutos. Revolução de Fevereiro. Cercaram o palácio. Os soldados estavam prontos para atirar naquele imenso conglomerado de pessoas que gritavam palavras de ordem, mas os soldados não atiraram. Os soldados ficaram ao lado da população. O Palácio Real foi invadido. O rei e sua família foram aprisionados e assim teve início a Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro, que instaurou um governo provisório. Foi assinado um tratado chamado Brest-Litovsk, que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas esse governo provisório não satisfez as necessidades do povo. Foi um governo que foi liderado pelos mencheviques, lembra? Os burgueses mais avantajados que pensavam no seu próprio interesse. Esse governo provisório não manifestou a intenção de dar ao povo a paz, a terra e o pão realmente. Muito embora a Rússia tenha saído da Primeira Guerra Mundial. Não foi suficiente. Então, vamos lá. O povo protestava contra a escassez de pão, havia greves. O governo provisório foi um período de muita instabilidade, tá? O que eu quero mostrar é isso aqui. Opa, volta aqui. Lenin acreditava que esse governo provisório era fraco e não imporia o comunismo ou o socialismo à Rússia. Portanto, teremos aí mais um novo processo revolucionário que será aí em outubro, que aí sim, em outubro de 1917, um levante armado contra o governo provisório vai tomar sua força e vai assumir o controle da Rússia para torná-la realmente um país comunista. Vamos lá, deixa eu passar isso aqui. Bem, nesse esquema aqui, nós temos os fatores que ajudaram Lenin a impor um controle, um governo comunista na Rússia nessa época. Eu vou parar por aqui. Nós vamos continuar a próxima aula fazendo uma rápida abordagem sobre a conclusão da Revolução Russa, para depois continuarmos falando sobre nazismo, fascismo e Segunda Guerra Mundial. Bem, eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos uma boa semana de estudos e nos vemos na próxima aula.